MMOs e o efeito FOMO. Vídeo do Flockzeira. Vou hablar, tá? Eu fiz um vídeo falando disso. Provavelmente a gente vai concordar, né? Inclusive, pelo tipo de feedback que esses vídeos dão, a maioria dos jogadores concorda e mesmo assim a maioria dos jogadores continuam fazendo as mesmas coisas. Então... Ok, eu tô bem atrasado pra fazer isso. Há alguns meses eu fiz um vídeo falando da minha experiência atual com os MMOs e por que o gênero parece ter perdido a graça em comparação aos MMOs mais clássicos. Só que eu não... Toda vez que eu tento fazer esse efeito de tilt nos meus vídeos, fica muito ruim. Ó, ele tá com coisa de marketing, ó, 7 passos da venda, o Wiser Sales, ele tá vendendo os cursos aí, hein? Esperava que tanta gente fosse ver e principalmente entender tudo errado. Então, pela minha própria falta de experiência em escrever um roteiro conciso, e também por ter incomodado um pessoal por aí, eu resolvi fazer esse remake, até porque sinceramente... Incomodado? Aquele vídeo eu mal conseguia ler meu próprio roteiro. E aí rapaziada, tudo de boa? Aqui quem fala é o Flock, e por que o gênero dos MMOs não parece crescer mais? Porque eu considero o gênero chato atualmente. Eles eram diferentes no passado? Isso e muito mais é o que eu vou te contar. Então pega uma pipoquinha, se acomoda... Pô, uma pipoquinha, hein? E... Mas foda que surge o teclado. Bora pro vídeo. MMOs começaram sendo um tipo de hub social pra galera... Sabe qual canal do YouTube tem um vídeo sobre Ultima Online? Vrina MMO. Encontrar e jogar Se você não conhece esse canal, dá uma olhada. @Vrina MMO. junto. Claro que antes disso eles são jogos, mas o que fazia o gênero ser diferente de outros RPGs era o fator online. Saber que o mesmo mundo em que você tá se aventurando... Mano, esse é o WoW ou é o WoW Classic? Porque o gráfico tá bom, cara. também é desbravado por outras pessoas Não, esse deve ser o WoW de hoje, né? online. Saber que o mesmo mundo em que você tá se aventurando também é desbravado por outras pessoas. A gente tá falando aqui de uma época em que O nick do boneco é o mesmo. redes sociais mal existiam, e acabava acontecendo de muita gente entrar nesses jogos e encarar aquele ambiente como um tipo de rede social primitivo. Justamente nessa época que depois lançaram jogos como Second Life e Habbo Hotel, onde o foco Nossa, eu nunca joguei Habbo Hotel, eu já ouvi falar dele, mas Second Life eu lembro que fizeram até propaganda dele no Fantástico, mas eu não entendo a graça. Eu lembro de jogar uns jogos da Elma Chips, acho, ou do Cartoon Network, que era tipo um rabo. era ser justamente um jogo barra rede social. Naquela época as coisas eram bem diferentes, né? Nessa época, inclusive, aconteceram a maior parte dos eventos conhecidos hoje em dia. Cara, pior que eu parei de colocar humor nos meus vídeos, né? Tinha uma época que eu colocava um humorzinho, tem que voltar. Como a Guerra da Libertação de Bartz, que era um servidor de Lineage 2, onde Nunca joguei. uma guilda dominou todos os castelos do jogo e instaurou um tipo de ditadura, fazendo os players se revoltarem e criarem um exército para lutar contra essa opressão. Outra coisa também, né, que eu tô vendo aqui, eu costumo colocar o vídeo em 2x ou 150x, né, 1,5. Mas eu vou tentar fazer isso que ele tá fazendo, que é bem inteligente, colocar o grão em cima. Até eles ganharem e se tornarem eles mesmos opressores. Acontece. A epidemia do sangue corrompido em World of Warcraft foi um bug que fazia uma maldição chamada de sangue corrompido, daí o nome, funcionar fora da raid, onde ela foi projetada para funcionar. A maldição funcionava como um vírus. Ele causava uma Essa história é muito da hora, velho. Essa história é muito da hora. Não vou explicar, né, porque tá no vídeo. quantidade de dano alta por segundo e espalhava para outros jogadores próximos. E assim, como na vida real, as cidades do jogo logo ficaram interditadas pelos próprios jogadores, porque os NPCs da cidade não podiam morrer, mas continuavam sendo agentes contaminantes da maldição. Os jogadores então se organizavam para lidar a situação, criando assentamentos para curar as maldições, trocarem mercadorias e avisar outros jogadores para não entrarem nas cidades. E esses eventos são estudados até hoje na epidemiologia. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Quando eu era mais novo, eu era muito espírito de porco, tá? E se eu tivesse jogando numa época dessa, eu tenho certeza que eu ia ser um dos trollzinhos, porque eu adorava ser espírito de porco. E no comportamento humano. A chegada e a popularidade das redes sociais mudou o jeito com que as pessoas se conectavam, e de repente, esses eventos marcantes pararam de existir. Claro, naquela época, se uma ditadura ou epidemia afetasse seu jogo favorito, você não tinha muito pra onde correr. Não era tão fácil quanto hoje encontrar um jogo bom na internet. Ela era completamente diferente, a Steam mal existia e ainda não aceitava cartão de crédito nacional. Ah, mas hoje em dia tem um tanto de jogo aí que tá completamente bugado, injogável, e a galera tá firme e forte nele. Inclusive eu. Ou pagamento por boleto. Agora, como os MMOs reagiram a toda essa modernidade foi
diferente. Cada vez menos importava o social e cada vez mais a parte mecânica e os conteúdos endgame. Cada vez mais MMO parecia um RPG single player e menos um MMO. Cada vez menos a interação com os players era importante e hoje chega a ser meio tosco quanto os players no geral parecem bots. E eu não digo isso... Eu concordo. Sabe o que é o foda, cara? A gente não tem mais tempo, né? O maior problema é que, como o jogo tem muito conteúdo e tem pessoa... Você vai entrar... Antigamente no jogo, né? Era meio que... O jogo era extremamente difícil, a progressão dele. E como tinha menos opções, muitos players jogavam o mesmo jogo. Então você chegava no Ragnarok Online, ia ter muita gente no low level, muita gente no mid game, muita gente no end game. Hoje em dia, além de ter diversos jogos, é quase impossível você achar um jogo. Acho que, sei lá, Guild Wars 2, talvez teso pelo estilo do jogo, né? Do jeito que o jogo é montado, você achar gente que faz todos os conteúdos. É raríssimo. E nisso o pessoal começou a apanhar para achar grupo, né? Que é o que eu vivo falando, a experiência de um monoconta no Dofus é uma porcaria. Foi proibido de ficar falando muito palavrão. Proibido não, fortemente aconselhado. A experiência de um jogador monoconta no Dofus hoje é uma porcaria porque o cara passa a maior parte do tempo procurando um grupo ao invés de jogar. E isso vale pra todo MMORPG, basicamente. Então é por isso que hoje em dia o jogo virou um jogo single player. E eu acho que não tem como consertar isso, cara. É praticamente impossível de consertar isso. A não ser que você faça igual o Guild Wars 2 fez, que é focar muito na progressão. Então o jogador do endgame sempre vai querer voltar pro comecinho. Mas é muito difícil aplicar esse estilo do Guild Wars em outros jogos também. Mau sentido, eu digo isso no sentido de ninguém interagir com ninguém. Me diz aí nos comentários se você já teve essa sensação de entrar em uma cidade lotada e ninguém interagir com ninguém. Cara, vou falar outra coisa também. Como eu era muito espírito de porco, eu adorava ficar falando besteira no chat global do jogo. Final Fantasy XIV foi o único MMO até hoje onde eu vi pessoas interagindo com outras pessoas, conversando sobre o jogo, fazendo RP e até mesmo apresentações de música dentro do próprio jogo, com direito... Nossa, Caralho, de novo, gente. Eu peço perdão, tá? Eu juro pra vocês que eu vou aprender a fazer isso até o final. Em uma cidade lotada e ninguém interagir com ninguém. Final Fantasy XIV foi o único MMO até hoje onde eu vi pessoas interagindo com outras pessoas, conversando sobre o jogo, fazendo RP e até mesmo apresentações de música dentro do próprio jogo, com direito a dancinha e tudo mais. Então se você foi uma das pessoas que comentou no meu primeiro vídeo, dizendo que ninguém faz RP porque as pessoas simplesmente não estão afim de fazer, por que então que no Final Fantasy o pessoal faz tanto RP? Aí vai muito da player base do jogo, tá? Nossa, porque RP... Ai, gente, ó... O meu canal, ele é tematizado de uma taberna. Todos os vídeos eu tiro esse fundo que tá aqui no fundo e coloco uma taberna nele. Pode falar que é uma forma de RP, mas RP, gente, vamos combinar, né, galerinha? A gente tá grande, ficar fazendo RP não é tão interessante pra maioria das pessoas. Porque o RPG... Mas se você gosta, toca a vida. Só tô falando que a maioria das pessoas não gosta. É levado a sério lá, e eu falo isso muito mais do que roupinhas estilosas. As ferramentas que o jogo te dá para se expressar são muito fortes. Você tem uma vasta gama de emotes para interagir, tem apresentações de música, porra, você pode tocar qualquer música dentro desse jogo, cara. Tem até gente que faz machinima, sabe? Aqueles vídeos que o pessoal meio que faz tipo uma animação contando a história de algum RPG. Então... Mas ao invés de usarem programas 3D, eles gravam o jogo direto, sem HUD, e fica aparecendo animações de tão bem feitas que são, cara. Os MMOs nunca foram conhecidos por ter a melhor das gameplays. Nossa, mas o gráfico do Final Fantasy tá bem mais bonito, se comparado com o do Guild Wars, hein? Vou trazer pro canal. Sempre existiram jogos com a jogabilidade mais fluida ou um combate melhor. Também nunca foram os melhores contadores de histórias. Diferente de RPGs tradicionais, a maioria das missões se resumem aí do ponto A até o ponto B pra coletar ou matar algum... Vou hablar, tá? Dofus, ótimas missões. A história bem interessante. Mas a maioria das missões do Dofus são insuportáveis. Mas quando eles acertam com força. Tibia, ótimas missões. Ótimas missões. Isso aí tem que tirar o chapéu pro Tibia. Uma coisa pra voltar e pegar uma recompensa. Até há algum outro, como Elder Scrolls Online, que foca bastante em contar uma história boa através das missões. Morsel. Patronax, gente. Have no chance against me. Mas eles são mais uma exceção do que uma regra.
O WoW também tem uma história boa, mas se você não lê os livros ou vê um vídeo explicando a lore, você nunca vai entender o que tá acontecendo, porque as missões não costumam explicar muita coisa. MMOs eram bons mesmo em criar comunidades, histórias, e para muitas pessoas, alguns personagens são praticamente um diário, com cada conquista contando uma história na vida real, cada equipamento uma luta. Mas quando esse... Cara, mais uma vez, eu admiro muito isso, mas eu acho que não tem tanta gente que tem, tipo, esse sentimentalismo não, cara. E, inclusive, eu fiz um vídeo onde eu falo, cara, bom, vamos lá. Não se sinta ofendido porque eu vou falar, é um conselho de amigo, cara. Mas se a sua vida se resume ao seu personagem, eu acho que você tá precisando ver uma psicóloga. Porque por mais que seja... Igual, eu fiz um vídeo agora falando de New World. É triste perder um joguinho. Eu falo, porra, é triste perder um joguinho, a gente fica chateado, mas tipo... Ai, nossa, eu não consigo viver sem meu personagem. Galera, não, né? Não. Esses jogos começaram a ficar excessivamente casuais, eles perderam o desafio e se tornaram só entediantes por ter que repetir o mesmo conteúdo centenas de vezes. O RPG é muito mais do que fazer RP em uma... né? Só pra deixar claro. Lógico, eu sei que ele tá generalizando, eu sei que existem exceções a generalizações, mas existem as pessoas que realmente ficam... Ah, céus, perdi meu jogo, meu personagem. Oh, meu Deus. Socorro. Taverna não dá conteúdo pro nerd de lore saber até porque uma pedra tá onde ela tá. O RPG junta as coisas que seriam aleatórias em uma história mais amarrada. E mesmo que você não entenda a história do jogo, você ainda sente que as coisas têm algum sentido dentro daquele mundo. E se você não acredita em mim, então sinceramente te apresento Blox Fruit. Eu sei que é Roblox, né? Eu acho incrível como esse jogo parece um MMORPG, só que sem a maquiagem, saca? É exatamente como funciona a maioria dos MMOs hoje em dia. Você pega missões genéricas com NPCs genéricos para matar inimigos genéricos, enquanto sobe de nível sem parar e desbloqueia novas habilidades. E antes que você diga que isso não tem nada a ver com o MMO, em World of Warcraft, Guild Wars 2, Final Fantasy XIV, ensina o seu MMO favorito aqui, você faz exatamente a mesma coisa. A única diferença é que ao invés de inimigos paradinhos que só ficam esperando o momento de tomar porrada, no seu MMO eles têm uma skin mais bonitinha e andam de um lado pro outro. E isso nem é muito mais complexo do que a programação. Eu não vou ser o chato aqui. Tá bom, amigo, você tá certo. Do Blox Fruits. Ah, mas em tal MMO, depois do leveling, você começa a fazer um Tá vendo? Eu sabia que ele conteúdo super interessante. O leveling é só um grande tutorial pra você entender como o jogo funciona. E isso é uma falha de design gigantesca, tá? Porque o leveling tem que ser divertido. Tanto que eu falo que o Ragnarok, a única parte boa dele é o leveling, porque o leveling do Ragnarok é divertido. Agora, fazer as instâncias, pra mim, eu não acho divertido. Outro jogo que eu acho o leveling divertido é Dofus. E o endgame do Dofus nem é tão divertido assim, porque chega uma... Nossa, tem umas dungeons que tem que fazer as quests dos Dofus, a maioria delas é insuportável. Só partes muito pequenas delas que são boas, como eu acabei de falar agora há pouco. Eu vou continuar o vídeo. Aham. É. E no Blox Fruits também, depois que você chega no nível 2400, no terceiro mapa, o jogo passa a ter raids, batalhas navais, luta contra monstros... O Blox Fruit, ele tá me lembrando Spirit Vale. Marinhos, PVP com ranqueamento, sistema de builds e itemização complexa. E nem por isso o Blox Fruit é um jogo bom. Falou o cara que jogou essa merda aí durante 2 semanas, né? Isso aí, hipocrisia. Mas enfim, o Blox Fruit mostra pra mim claramente como um MMO funciona, sabe? Sem a maquiagem de gráficos bonitos e armaduras brilhantes. Ele é bem mais cru, mas mecanicamente é igual. Uma raid de Blox Fruit e de qualquer MMO funcionam da mesma forma. O inimigo... Cara, tá, eu não joguei o Blox Fruit, né? Mas a ideia do MMO é o mundo persistente, diversas pessoas que pelo visto tem no Blox Fruit. As quests, toda a interação, a lore. Então você pode falar que o Blox Fruit é um MMO-like. E ó, foda-se, na verdade. Foda-se, no fim do dia é só um rótulo. Desapeguem dos rótulos. Inimigo gigante, com 1 trilhão de vida, precisa de várias pessoas pra poder matar, com uma chance de você poder ganhar ou não um item raro. A lógica, a mecânica, é a mesma coisa. Mas olhando pra essas gameplays de Blox Fruit, dá pra ver que é tudo meio jogado, sabe? Parece que foi feito por uma pessoa que queria muito fazer um jogo de One Piece, mas não tinha uma história muito bem pensada, então começou fazendo com o que vinha na cabeça e ficou essa bagunça. Mas nem esquenta que no nível 700 o jogo melhora muito. Mas a maioria dos MMOs não são jogados, né? Então, ele mesmo já mostrou a diferença. Tu viu?
Quantas vezes você já não viu isso sobre algum MMO, né? Aí é papo de corno. O jogo tem que ser bom desde o começo. Mas já já a gente chega lá. Se você tirar o RPG de qualquer MMO, ele fica cada vez mais parecido com Blox Fruits. Ele pode até não parecer nos gráficos, mas não se esqueça. Mais parecido com Blox Fruits. Ele pode até não parecer nos gráficos, mas não se esqueça que enquanto você estiver farmando um item ou uma montaria por hora seguida, saiba que você está fazendo a mesma coisa que uma criança no Roblox. Cara, mas MMORPG tem um monte de criança que joga. Como que ninguém nunca percebeu isso? O conteúdo não é necessariamente ruim por ser repetitivo, Quer dizer, agora não tem, né? Foram proibida. mas ser repetitivo e não ter nenhum desafio é a fórmula perfeita para deixar qualquer jogo chato. Facilitar o jogo demais, além de tirar qualquer desafio, também tira o senso de comunidade. O Gaveta até chegou a comentar sobre isso em um vídeo recente dele. Nessa, as pessoas que estão jogando também reconhecem esse esforço. Então, as pessoas estão se ajudando mais. Um vai dando um healing no outro, vai ajudando o cara a sair da situação pra ele se recuperar. Tá entendendo como é que você tá criando um senso de comunidade? Porque o cara que chegou ali e passou, cara, eu sei que é difícil, esse cara tá quase morrendo, eu vou ajudar ele porque eu não quero que ele morra. E aí, nessa, você começa a integrar mais as pessoas. Você tá entendendo como é que uma mudança numa mecânica de jogo reverberou em comportamento das pessoas? Qual que é a mecânica, meu querido? No caso do vídeo, o Gaveta tava falando da versão hardcore do WoW, onde se você morrer, perde personagem pra sempre. Mas eu acho que a gente não precisa ir tão longe assim. Porém, hoje em dia os MMOs são tão casuais que dá pra desligar o cérebro e jogar sem prestar atenção em nada. Acabaram de corrigir isso, mas nossa, Tesa é foda, cara. Pior que eu joguei bastante, tá? Nenhum inimigo do seu nível tem a mínima chance contra você, e muitas vezes não dá nem tempo de terminar a rotação ou o combo que um inimigo... Cara, inclusive, eu vou falar isso em outro vídeo, mas as pessoas vivem me perguntando: nossa, você morre pra caramba, você força? Eu não forço, é que eu arrisco muito. Tem diferença. inimigo já morre antes. Eu não tô dizendo que todo inimigo precisa ser um grande desafio pra você. Eu arrisco muito no sentido de, tipo assim, o jogo, né, eu arrisco porque eu quero dificuldade, no caso. Ou que você deva ser extremamente fraco, mas o sistema de balanceamento dos MMOs hoje em dia é ridículo. Eu aposto inclusive que você já deixou o seu personagem numa corrida automática enquanto esperava o ponteiro no minimapa chegar na região de uma quest. Elder Scrolls Online é um dos MMOs que eu mais gosto pelo storytelling. As missões têm sentido, contam histórias e histórias boas pra caramba, inclusive. A franquia Elder Scrolls no geral sempre teve um bom sistema de histórias e também um de dificuldade, que era sempre vinculado ao nível do personagem. Em Skyrim, por exemplo, se você... Cara, nossa, eu queria ver se o meu Xbox 360 tá vivo, só pra ver se dava pra copiar o meu salve do Skyrim e jogar na Steam. Não sei se dá pra fazer isso, mas nossa. Explorar o mapa inteiro do jogo no nível 5, vai encontrar bandidos, lobos e inimigos mais fracos. Agora, se você explorar esses mesmos lugares no nível 80, vai encontrar com mais frequência chefes mercenários, dragões lendários e inimigos mais fortes, enquanto também encontra aqueles inimigos mais fracos. Eu tô bostejando, né, por causa do vídeo, né, que eu tô cansado mesmo. Assim você sente que tá sempre ficando mais forte, ao mesmo tempo que novos desafios aparecem. Skyrim tem esse sistema para você poder explorar qualquer lugar do jogo, independente do seu nível atual, a não ser por aquele troll no caminho dos Rebirths. Nossa senhora, se você nunca jogou Skyrim, joga o comecinho. Vai se traumatizar. Lá é uma sacanagem, não tem como. Agora, como fazer um sistema desses funcionar em um tipo de MMO? Em um jogo online não dá pra ficar spawnando inimigo forte pra um jogador nível alto se ele tiver em um mapa de jogadores nível baixo. Então o que Elder Scrolls Online resolveu fazer foi... Cara, eu pago muito pau pra música. Esse vídeo de New World que eu fiz agora recentemente, eu adoro ele por causa da trilha sonora do jogo, que é muito foda. Foi nivelar todos os Inclusive, eu adoro mexer com trilha sonora. inimigos a você mesmo. Significa que se eu estiver no nível 1, os inimigos do mapa vão ficar mais fracos só pra mim, pra que eu consiga lutar contra eles. Agora, se eu enfrentar o mesmo inimigo em um nível mais alto, ele fica mais forte. Isso cria um efeito bizarro, que quanto mais fraco você tá, mais você derrete a vida dos inimigos. E quanto mais forte, mais você precisa se esforçar pra fazer o mesmo dano. E eu até agora não entendi porquê, mas alguns MMOs começaram a copiar essa ideia cringe, pra dizer o mínimo. Mas pelo menos agora o ESO saiu o modo de dificuldade. Inclusive, é por isso que eu baixei ele, mas eu não sei quando que vai ter vídeo de ESO. Como no WoW, onde a promessa era você poder upar em qualquer expansão depois do nível 10,
que os inimigos iam se adaptar ao seu nível. Só que ficou uma porcaria mesmo. Aqui a gente entra no problema do endgame, que é o que tá na thumbnail desse vídeo. Queria só dar um adendo aqui. Eu tiro o chapéu pra esse rapaz, porque escrever roteiro é bem difícil. E a edição também dele, nossa, tecnicamente tudo muito, muito bom mesmo. É, lógico, eu tento fazer... Nunca fica, eu imagino, no estilo de vídeo, quando eu escrevo ele, eu imagino algo mais ou menos assim. Infelizmente nunca fica, mas tudo isso leva prática. E eu vou tentar explicar com uma história que realmente aconteceu comigo. Eu já tava jogando um pouco Final Fantasy XIV quando resolvi convidar um amigo meu que era fã da franquia a jogar comigo. E diga-se de passagem, que fã. Mano, esse cara vai me fazer jogar Final Fantasy antes de jogar o outro. Eu tô até vendo. Porque ele jogou até os Final Fantasy de Nintendinho. E nossa, que gameplay alucinante. Meu Deus do céu. Eu não sei o que eu faria se eu jogasse isso daí alguma vez na minha vida. Enfim, ele aceitou jogar comigo Final Fantasy XIV. E depois de umas 2, 3 horas de jogo, como esperado, ele disse que o jogo tava meio ruim, as coisas não estavam andando. E antes que você diga qualquer coisa, isso é uma reclamação comum. Se você joga Final Fantasy XIV, com certeza já ouviu que assim que você chega na primeira expansão, o jogo melhora muito. E foi que Então não vou jogar não. eu disse pra esse meu amigo, e o coitado confiou em mim. Então, já que lá na frente o jogo ficava mais interessante e agora tava sendo bem chato e entediante, a gente começou a rushar, pular os diálogos, ficar sempre nas filas das dungeons pra subir de nível o mais rápido possível, até que chegamos no nível 50, onde começava Heavensward. E agora tínhamos mais habilidades, montarias voadoras e uma raid nova pra fazer. E quando a gente foi fazer a primeira raid, por que tá todo mundo com tanta pressa? Caramba, cara, eu me perdi de novo do grupo. O jogo não melhorou muita coisa assim na real. Ô Flock, o jogo não ia ficar melhor agora? Pois é, no caso do meu amigo... Ah, eu não culpo, tá? Eu não culpo. É foda, eu já pensei muito assim, é por isso que eu jogo... Eu prefiro jogar solo. Às vezes, cara, a gente só... Eu falo muito do Dofus, né? É o jogo que eu perdi muito tempo de vida. Eu só não tô afim, eu simplesmente só não estou afim de ensinar o novato a fazer uma dungeon que eu fiz pra ele a milionésima vez. E eu não estou errado, nem o novato, só que é paia pro novato. Acontece. Ele realmente não gostou de jogar MMO. E a gente nem chegou no endgame propriamente dito, mas sinceramente, dá pra julgar ele por isso? Você pode dizer que a gente... Existe uma glamorização do endgame, só que o endgame geralmente é uma merda, porque o endgame, meus amigos, ele é a mesma coisa do leveling, só que os status são aumentados. Raramente existe uma mecânica ultra diferente, etc. E agora eu vou sofrer hate por causa disso. A gente só não aproveitou o jogo, ou que o MMO só não era pra gente. Ou que a gente tava rushando a missão principal e por isso a gente não aproveitou e nem conseguiu gostar da jornada. Mas fazendo a primeira raid dava pra ver que tava todo mundo com essa mesma pressa. Ninguém ali tava aproveitando a raid, era todo mundo rushando pra terminar o mais rápido possível. E esse meu amigo parou de jogar por ali mesmo. Mas e se nós continuássemos mesmo achando uma merda? Se mesmo assim no final a gente chegasse no endgame e achasse sem graça? A gente seria idiota por tentar jogar algo que não gostamos desde o começo? Final Fantasy XIV só melhora depois de Heavensward. Elder Scrolls Online começa só depois do nível 50 CP 160. World of Warcraft e Guild Wars 2 começam pra valer só depois do nível 80. Quantas vezes você... Nossa, o leveling de Guild Wars eu acho tão gostosinho, cara. Você já não escutou algo do tipo sobre algum desses MMOs RPG? Sim, eles melhoram muito no endgame. Mas e se eu não gostar? Se realmente algum desses MMOs não for pra mim? Eu vou ter que jogar 50 horas antes de poder decidir isso? Se o jogo só mostra o verdadeiro potencial dele lá no endgame, isso cria uma barreira gigante. Porque eu posso até gostar do endgame, mas se eu vou ter a paciência de chegar lá, já são outros 500. O problema disso é que você tem que assinar um contrato de confiança com o jogo, de que ele vai melhorar e ficar mais interessante quando chegar no endgame. E eu não vou mentir, muitas vezes o jogo realmente fica mais interessante, mecânicas que antes pareciam feitas para uma criança de 5 anos começam a realmente te desafiar. Cara, eu discordo. O endgame de muitos jogos, ele só aumenta os números. Tanto que tem a versão hardcore de raid. O que é? São só números maiores. Então... Mas o que fazer se essa promessa não for cumprida, entende? Chegar no nível máximo ou no endgame de um MMO não é uma coisa que você faz em algumas horas. Principalmente se você for um jogador de primeira viagem, você vai demorar muito mais para subir de nível do que um jogador mais experiente. Então você vai ficar alguns dias ou até semanas jogando para poder chegar no endgame. E se o jogo é ruim lá na frente?
Foda-se se o jogo é ruim lá na frente. É por isso que você tem que se divertir no processo. Se o processo não é divertido, larga a mão. Você só perdeu tempo e ainda foi otário por acreditar no potencial e se decepcionar? Mas no fim, o que eu quero dizer com isso? É pra parar de jogar MMOs? Sim, assista no meu canal. Eu sou o maior hater que já existiu de MMO? Sim, É claro que não, porra. Muita gente fake news. veio comentar no meu vídeo dizendo que eu tava chorando e que estava tão ruim pra mim, era pra eu simplesmente parar de jogar e... Cara, vou te falar uma coisa. Meu mano Flock, é Flock, né? Uma coisa que eu aprendi, tá? 3 coisas que você não pode falar na internet: religião, política e MMORPG. Fim de história. Então eu uso a carta reversa e digo que se tava tão ruim assim de me assistir, então para de chorar nos meus comentários e de me assistir. Também teve muita gente dizendo que o mercado se adequa ao que as pessoas jogam. E se tem tanta gente jogando, é porque é isso que elas gostam. E eu não sou juiz aqui pra dizer o que é bom ou ruim, mas a gente sabe muito bem que nem tudo que rende muito dinheiro ou que faz muito sucesso necessariamente é bom. Blocks Adam Sandler é bom, tá? É que ele produz muitos filmes. Ele tem filmes muito bons, tá? Eu não tô zoando. Mas cuidado com o que você tá falando. Fruit mesmo é um dos maiores jogos de Roblox. E eu acho que vocês vão concordar comigo que esse jogo é bem inacabado, sim, em comparação a outros jogos de Roblox que a gente tem por aí. Mas mesmo assim, Blox Fruit é de longe um dos mais jogados e o mais rentável do que muito jogo bem feito que tem por aí no Roblox. Você pode amar o farm e o grind dos MMOs. Eu não tô aqui pra... Cara, só que é aquilo, né? React. React é um conteúdo extremamente consumido, por exemplo. E é um conteúdo extremamente slop. Nossa, você tá falando isso num canal que você criou pra fazer React. Infelizmente, cara, você acha? Eu preferia muito mais ter a atenção e conseguir produzir o suficiente pra ser notado na plataforma, só os vídeos do canal principal. Mas infelizmente eu tive que me render a massificação, né? Já que é isso que o Brasil gosta. Não o Brasil, né? O mundo. Dizer o que é bom ou não pra você, tá me entendendo? Tem gente que acha que eu realmente faço meus vídeos visando reclamar e ficar chorando. Mas eu não fiz um roteiro, gravei Eu faço. e editei esse vídeo só pra ficar fazendo isso. Eu fiz esse vídeo porque eu sinto esses problemas enquanto eu jogo. E eu vejo que muitas pessoas também sentem o mesmo. Mas do contrário, eu não vejo ninguém expondo esses problemas em um vídeo. A comunidade de youtubers de MMO adora encher o peito pra dizer que não é vendido, que fala quando o MMO é ruim, mas quando sai um MMO Eu falo, e eu sofro hate por isso em todo santo vídeo. novo, falam bem pra caralho, E eu falei bem de Dracantos. fazem lives e depois de 6 meses, aí sim ficam reclamando do jogo e falando que é ruim. Porra, não dava pra ver que o jogo era ruim desde o começo, mas aí a gente entra Cara, não dá pra ver que o jogo é ruim desde o começo, porque existe uma coisa chamada de lua de mel. Lógico, sempre vai ter a pessoa que percebe, mas no começo a skin é diferente, e aí você... E o leveling, geralmente, na maioria dos jogos, você não percebe o problema do jogo até chegar no endgame. E problema de MMORPG, a galera geralmente vai falar, não tem conteúdo endgame. Então a galera aceita um leveling ruim pra depois chegar no endgame e falar, olha, o endgame é ruim de novo. Isso em lançamento, né? Inclusive, eu acabei de fazer um vídeo de New World e falar disso, olha no canal Vrina MMO. Tá, enfim, é por isso. A gente tem que primeiro ver o loop inteiro do conteúdo pra depois falar que ele é ruim. naquela, né? Mas em 30 horas de MMO, tu ainda tá no tutorial. Caralho, velho, ele me leu como um livro. Mas entende como isso é uma barreira? Se eu não upar o meu personagem até o nível máximo, eu não tenho propriedade pra falar se o jogo é bom ou não. Tem sim, cara. Você tem propriedade pra falar. Ó, vou dar um spoiler. Eu nem sei se isso vai virar vídeo. Eu tô jogando Toran Online. O jogo é um lixo. Eu não gostei do jogo. Por quê? Porque o leveling é horrível. E eu sempre desisto de trazer vídeo no canal se eu acho que o começo do jogo é ruim. Tirando o último. O último eu forcei a barra e consegui tirar um vídeo bem satisfatório, inclusive. Porque eu não vou me forçar a fazer alguma coisa. E tá aí um ótimo jeito de eu tomar um hate e depois é falar todos os jogos que eu desisti de que eram tão ruins que eu desisti de fazer vídeo. Nossa, eu vou até anotar essa ideia. E se eu continuar jogando e não gostar mesmo depois de 500 horas, eu que fui com a expectativa errada. Um jogo, eu Não, quem fala isso é otário. imagino que vocês concordam comigo, deveria começar a divertir desde o começo. Se o começo é chato, dificilmente o novo jogador vai querer continuar jogando. MMOs podem até ter uma comunidade relativamente grande, mas é nichada. Mais da metade dos meus inscritos até o momento desse vídeo vieram por conta do meu primeiro vídeo falando dos MMOs. E desse pessoal que veio pro canal, mais de 50% de vocês têm entre 25 a 34 anos. Inclusive, olhando as estatísticas, né, mais de 98% de vocês que me assistem não são inscritos. É, mas porque você falou mal de MMO, a galera é dodói no sentido de... Ai, não, fale do meu joguinho. Então, cara, se você tá gostando do vídeo, por favor, dá um like e se inscreve no canal. Aproveitando a deixa, dá um like e se inscreve nesse canal, me ajuda a monetizar ele.
E vai pro principal também, pra você dar uma olhada. Bora chegar a 10 mil inscritos antes do final do ano, rapaziada. Eu tenho É a minha meta também. Só que eu não tô nem com 5 mil inscritos e já bateu metade do ano. Tô sonhar, né? um monte de coisa legal já programada pra começar aqui no canal. Ou seja, o público não cresce. Quem joga MMO já joga há anos e vai continuar jogando. Se você acha que meus dados são muito poucos pra poder afirmar esse tipo de coisa, os maiores canais de MMO no Brasil não chegam nem a 200 mil inscritos. É um problema e é por isso que devagarinho eu tento expandir o meu canal, né? Ele é focado em MMO, mas eu tento pegar uma beiradinha de um jogo que o público pode se interessar. Porque eu quero expandir, cara. Eu não tô fazendo isso aqui por caridade. Lógico, eu amo o canal, mas não é caridade, tá? É um trabalho do caramba e precisa ter retorno financeiro. Então eu pretendo expandir, lógico, devagarinho. Então, cara, se você prestar atenção nos detalhes, eu tô marinando pra trazer outro tipo de. Não outro tipo de conteúdo, mas conteúdos que a galera do MMO pode gostar e expandir. E eu esqueci o que eu ia falar antes. Difícil fazer react, né? E se é um canal sobre um MMO em específico, aí Não, aí fodeu, cara. É justamente. E por isso que eu não comecei a fazer. Porque no começo todo mundo queria que eu falasse só de Dofus. Aí eu falei, não, vou arriscar. Aí bati em Albion. Galera do Albion adorou o canal. Foi o meu vídeo que mais explodiu lá. Albion, todo mundo. Só faz vídeo de Albion. Pedindo pra fazer só vídeo de Albion. Não vou. Agora é Tibia. Agora a galera do Tibia tá querendo que eu fique focado só em Tibia. Eu não vou ficar. Meu canal não é um canal de um único jogo. pô, coitado, os caras não chegam nem a 50 mil inscritos. E hoje em dia, um canal com 50 Mas ó, deixa eu ver aqui. milhões de inscritos, ainda assim, dependendo, podem ser muito nichados. Eu garanto que tem um monte de canal aí com mais de True. Só que, cara, MMORPG realmente é nichado, mas é porque existe um fantasma em volta de MMORPG, né? E a minha meta no canal é desmistificar, é quebrar esse tabu. Nossa, 2013. 5 milhões de inscritos falando sobre Free Fire que você nem conhece aí. Mas dos MMOs não. Isso só mostra o quanto as pessoas têm se interessado pouco por MMOs hoje em dia. E sinceramente, dá pra culpar essas pessoas? Faz sentido. Mas não dá pra culpar por causa da própria comunidade. O jogo fica bom depois de tantas horas. Não fala mal do meu jogo, a galera te hateia. Bom, ele já falou disso no vídeo também. E não só a própria comunidade também, a comunidade de outros jogos, a galera também fala muito de MMO sem entender. Então eu lembro do Flow Games lá, aquele MMO de Horizon, os caras falando um monte de besteira de MMO que nem conhece. Isso passa uma imagem de que MMORPG é um monstro, é um bicho de 7 cabeças, sendo que não é, cara. É só um jogo, um gênero de jogo normal, como todos os outros. Mas eu concordo que assusta. MMORPG assusta. E MMORPG não tem tempo. Tem um youtuber que ele fez uma série que ele joga 1 hora por dia, por 60 dias, pra provar que dá pra progredir e principalmente se divertir jogando 1 hora por dia. Aí o cara vai pra Albion, vai pra Tibia, que são jogos extremamente ruins pra qualquer novato, né? Hostis pra qualquer novato. E mesmo assim é divertido, o cara progride. Tem um cara, chama Vrina MMO, procura aí. Alguém que nunca jogou MMO começar? Opa! Se Agora eu lembrei. for pelo RPG, tem RPG single player que vai te proporcionar muito mais imersão e diversão durante a tua jogatina. E se for pelo online, também não tem muito sentido. Tanto porque hoje em dia você quase não tem interação nenhuma com ninguém, tanto porque tem muito jogo online que vai te divertir a partir do momento que tu clicar no... Eu gosto de MMORPG. Eu gosto do mundo persistente. Eu gosto de ver o amiguinho e xingar o amiguinho. MMORPG é muito bom, cara. Só que a galera não entende. São bárbaros que não compreendem o refinamento da sociedade que é MMORPG. Play. Sem falar que, bicho, eu não sou otário. O leveling é mal feito de propósito. Se upar o personagem do nível 1 até o máximo fosse divertido, não teria tanto MMO vendendo boost direto pro endgame. E o pior é Bom, já falei sobre isso. que muita gente mesmo compra essas merdas. Mas é Mas compra mesmo. aquilo, né? Cria um problema. Cria um problema pra vender a solução. A monetização em MMOs é uma coisa absurda. Concordo, cara. É um problema. Mas a gente vai cair no pay to win. E, cara, nossa, aí. O pay to win é basicamente você tá se importando muito com a vida do amiguinho. A gente já conversou, então eu sempre falo disso.
Ninguém nunca me entende, me xinga. Eu sou incompreendido. Muita coisa que é considerada pay to win em qualquer outro jogo, aqui simplesmente ninguém fala nada. Você fala que, olha, eu não vou nem falar que MMO é o único gênero, mas eu nunca vi nenhum outro jogo sem ser MMO cobrar mensalidade pra jogar. Com certeza Ah, cara, eu pago mensalidade sorrindo. vai ter alguém que conhece algum jogo ou outro que funciona por mensalidade. Mas em MMOs isso parece normal? Eu até entendo a Xbox ter o Game Pass. Cara, mas vamos lá, sobre mensalidade nos MMORPGs, vamos lá. Você prefere pagar $600, não, né, $600, R$600 no GTA 6, que acabou de sair na pré-venda, que inclusive eu acho que é overhyped, tá? A galera tá hypando uma coisa que não vai, a galera vai se decepcionar. Mas você prefere pagar $100 no GTA 6, ou você prefere pagar, sei lá, tipo, $5 por mês, não tá 5, né, tá 15. $15 por mês pra jogar um jogo que vai se divertir. Eu geralmente faço a conta do tempo que eu me divirto no mês e com quanto que eu gastei na mensalidade, entendeu? Pra mim é essa conta. E eu gosto de me interagir com as pessoas. Aí você pode falar, mas tem muito jogo bom que é quase R$10 e tal. Ah, é questão de gosto, cara. Gosto é igual. Censura esse. Já que você paga uma mensalidade e tem milhares de jogos à sua disposição, mas pagar uma Netflix pra poder jogar um único jogo? Tipo, você paga um aluguel pro seu personagem continuar existindo naquele mundo. Não é maluco isso? Não, porque o personagem existe sem pagar. Tá, mas eu sei que vai ter gente falando que isso daí é algo cultural, mas, poxa, tudo que é jogo vem da gringa. Se mensalidade fosse algo tão cultural assim, por que a Ubisoft e EA Games, que são empresas muito mais mercenárias, não fazem isso Zicou, tá? Zicou. também com seus jogos? Aí é porque o modelo free to play, aí eles inserem quantidades de... Enfim, não formulei o argumento rápido o suficiente. É melhor não dar ideia, né? Vai que eles fazem mesmo. A ideia dos meus vídeos não é jogar ódio e mostrar como MMOs são ruins e É sim, eu te odeio. você não deveria jogar. Cara, sinceramente, É brincadeira, tá? Vamos deixar claro. eu tô pouco me lixando se você vai continuar jogando ou não. Eu só queria expressar o que eu sinto quando eu jogo. E teve muita gente que sentia o mesmo e veio comentar no meu primeiro vídeo, dizendo que jogava muito com os amigos antigamente, que hoje não vê a mesma graça, né? Alguns até faziam um disclaimer dizendo que o tempo mudou e que elas que não têm tempo pra jogar como antigamente. Exatamente, eu falei isso no começo do React. Coisa que eu também comentei aqui no canal. Clica aí no card ou na descrição pra dar uma olhada lá depois. Mas eu acho que não foi isso que mudou, não foi o tempo. Eu realmente acho que eles perderam um pouco dessa essência, sabe? Claro que, obviamente, eles mudaram pra caramba, né? Pega o WoW Classic e o WoW Retail e tu vê uma diferença logo de cara. Eles deixaram de ser um jogo que tinha mais foco nos jogadores e na comunidade e viraram mais um RPG de lobby. Fazendo um disclaimer aqui, eu sei que Albion Online Esse jogo, cara. é um dos poucos MMOs que ainda tem essa essência, mas como eu não cheguei no indie game, eu... Que indie game, velho? Nossa, cara, ó, é que provavelmente não vai assistir esse React. Cara, que indie game? Esquece indie game, gente, pelo amor de Deus. Aff, não tem propriedade pra falar, né? Se você pegar o WoW Classic pra Eu tenho que parar de pausar antes do cara terminar o raciocínio, né? jogar, sim, a primeira coisa que você vai pensar vai ser... que gráfico feio da porra! E sim, com certeza o WoW Classic, até por ser bem antigo, tem aquele negócio de parecer que é um Blox Fruit. Mas lembra que eu te falei do RPG? Ali, por conta da dificuldade e a penalidade da morte, as pessoas realmente se ajudam. E é muito legal ver esse tipo de coisa. Passar pelas florestas de Alwyn e ver jogadores do nível 8 trocando ideia pra formarem grupos e matarem um Roger. Isso eu até expliquei no meu primeiro vídeo, explicando sobre por que eu acho MMOs chatos. E também nesse vídeo aqui explicando por que o WoW Classic, na minha opinião, é muito mais imersivo e RPG do que o atual. No mais é isso, pessoal. O meu canal ele não é focado em MMO, tá? O meu é. Eu quero deixar isso bem claro. Eu quero fazer vídeos sobre outros jogos também. Inclusive, por favor, deixa aí nos comentários. Pô, mas ó, vamos lá, ele tá farmando em cima da comunidade, viu? Enfim, ótimo canal, ótimo vídeo. Conheçam o meu canal principal. Vou deixar o link na descrição junto com meus links da Amazon. E até semana que vem. Até semana que vem não. Esse vídeo deve sair na sexta-feira, até amanhã, que amanhã tem live. E me ajuda a monetizar. Esse